dando sequência ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2566, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes, passo a palavra ao eminente ministro Edson Fachin para o voto. Senhora presidente, eminentes pares, principio, senhora presidente, o voto que trago à colação, acolhendo, como não poderia deixar de ser, o bem lançado relatório que foi apresentado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes. Como bem destacou Sua Excelência nesta ação direta de constitucionalidade 2566, trata-se, no caso, de pedido para que o Supremo Tribunal Federal reconheça a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 4º da lei em pauta, que é a Lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998. Como o dispositivo é objeto desta controvérsia, vou me permitir reler esse parágrafo primeiro, que assenta: é vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária. Os parâmetros de controle que foram invocados são os incisos 4º, 6º, 9º do artigo 5º e o artigo 220 da Constituição Federal. E, de saída, senhora presidente, já pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator, entendo que há aqui uma ostensiva inconstitucionalidade. E, nesta medida, estou tomando em conta dos parâmetros de controle de constitucionalidade, especialmente o segmento do inciso 4º, artigo 5º, segundo o qual é livre a manifestação do pensamento, o inciso 6º, segundo o qual há o livre exercício dos cultos religiosos, o inciso 9º, que garante a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e o dispositivo do artigo 220 da Constituição, segundo o qual a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. E esta Constituição, no parágrafo 1º desse dispositivo, assenta que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observados os dispositivos do artigo 5º. Quando foi apreciada, senhora presidente, a medida cautelar nessa presente ação direta, o então relator, eminente ministro Sidney Sanches, encaminhou-se por uma interpretação teleológica da norma atacada, segundo a qual o dispositivo visou apenas evitar o desvirtuamento da radiodifusão comunitária usada para fins a ela estranhos, tanto que, ao tratar de sua programação, os demais artigos, segundo Sua Excelência, os demais artigos da lei, lhe permitiram a maior amplitude de liberdade compatíveis com suas finalidades. Assentou ainda o voto que consignou-se aliado à maioria na apreciação da cautelar, que quis o artigo atacado tão somente afastar o uso desse meio de comunicação como instrumentação, por exemplo, de pregação político-partidária, religiosa, de promoção pessoal, com fins eleitorais ou mesmo certos sectarismos e partidarismo de qualquer ordem. Estou citando entre aspas e creio que esta percepção, salvo o melhor juízo, vai ao encontro da percepção do eminente ministro relator. Eu estou tomando o caminho diverso e assentando que, embora a maioria do tribunal tenha acompanhado o eminente relator da cautelar para indeferir a liminar, o nosso decano, o eminente ministro Celso de Mello, em voto vencido, consignou, e aqui me permito citar trecho que subscrevo integralmente, diz Sua Excelência: o que não tem sentido
é proibir-se em caráter absoluto o exercício da liberdade de pensamento, especialmente no plano da difusão de ideias, ainda que com finalidade de proselitismo, sendo irrelevante, sob tal aspecto, que se trate de proselitismo de natureza religiosa. E acrescentou no que tem a plena percepção idêntica àquela que chego. O Estado não tem, disse o eminente ministro Celso de Mello, nem pode ter interesses confessionais. Ao Estado é indiferente o conteúdo das ideias religiosas que venham eventualmente a circular e a ser pregadas por qualquer grupo confessional, mesmo porque não é lícito ao poder público interditá-las ou censurá-las, sem incorrer, caso venha a agir assim, em inaceitável interferência em domínio naturalmente estranho às atividades estatais. E acrescentou o eminente ministro Decano, é por essa razão que não hesito em proclamar e destacar a relevantíssima circunstância de que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, torna-se imperioso reconhecer que temas de caráter teológico ou concepções de índole filosófica que busquem atribuir densidade teórica a ideias propagadas pelos seguidores de qualquer fé religiosa estão necessariamente fora do alcance do poder censório do Estado, sob pena de gravíssima frustração e aniquilação da liberdade constitucional de crença e de disseminação, sempre legítima, das mensagens inerentes às doutrinas confessionais em geral. Este é o voto que cito do eminente ministro Celso de Mello na apreciação da cautelar nesta ADI 2566. E aderindo à corrente minoritária do que auri do exame que fiz, o eminente ministro Marco Aurélio defendeu, e aqui cito trecho da manifestação de Sua Excelência naquela apreciação, tenho para mim que não se pode afastar a incidência da Carta da República quando assegura no artigo 220 e assegura um direito e dever do cidadão que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nessa Constituição de Sua Excelência. Por isso, por ponderáveis que sejam as razões acolhidas, então, pela maioria do tribunal, quando do julgamento daquela medida cautelar, com a devida vênia, eminente ministro relator, entendo que assiste razão jurídica à corrente que então restou vencida. Motivação pela qual, com a devida vênia do eminente relator, entendo deva ser reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado. E fundamento da seguinte maneira, senhora presidente. Há mesmo dificuldade que emerge da presente controvérsia e que está relacionada ao alcance da liberdade de expressão, especialmente quando se cuida como na espécie de meio de comunicação. Mas a jurisprudência desta Corte tem realçado a primazia que goza o direito à liberdade de expressão na Constituição. Por exemplo, quando do julgamento da ação direta e constitucionalidade 4451 da relatoria do eminente ministro Aires Brito, em 24 de agosto de 2012, o tribunal assentou: não cabe ao Estado, por qualquer de seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Já também, por exemplo, na DPF 130, igualmente da relatoria do eminente ministro Aires Brito, o tribunal fez observar que o pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. Na ação direta de inconstitucionalidade, um outro exemplo, 2404, da relatoria do eminente ministro Dias Toffoli, a Corte, mais recentemente, ao reconhecer a inconstitucionalidade da previsão legal de sanções para o descumprimento das regras de classificação indicativa, definiu que o exercício da liberdade de programação pelas emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de ação estatal prévia. Todos esses julgados, senhora presidente, sublinham precisamente
que as restrições à ampla liberdade de expressão devem ser interpretadas à luz do que estritamente previstas em lei. Há, nesse sentido, convergência entre os dispositivos constitucionais e o que vem nos tratados internacionais de direitos humanos, especialmente o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, segundo o qual o exercício do direito à liberdade de pensamento e de expressão não pode estar sujeito à censura prévia, mas à responsabilidade ulterior. A referência aos documentos internacionais, que é passível também, à luz do que dispõe a nossa Constituição, que é a cláusula material de abertura do parágrafo 2º do artigo 5º, permite ainda depreender o alcance das possíveis restrições à liberdade de expressão. Se é certo que inexistem direitos absolutos, como defendeu na apreciação da cautelar o eminente ministro Sidney Sanches, é a partir do texto constitucional e dos tratados internacionais, especialmente direitos humanos, que poderia se definir os limites para o exercício desse direito. Assim, é preciso jamais olvidar a essencialidade do direito à liberdade de expressão, veículo indispensável para o exercício pleno de diversos direitos. Como, aliás, assentou em seu voto o eminente ministro Luiz Fux, quando do julgamento da ADI, que já mencionei, 2404, a conexão axiológica de Sua Excelência, a conexão axiológica entre liberdade de manifestação de pensamento e o princípio democrático, servindo aquela de instrumento à preservação desse, torna claro o risco subjacente a qualquer forma de controle prévio pelo Poder Executivo do conteúdo a ser veiculado nos meios de comunicação. Acrescento, aderindo à manifestação de Sua Excelência, que não se pode perder de vista que a liberdade de expressão jamais possui um aspecto meramente individual. Não se trata apenas de direitos que pertencem a quem fala ou de quem está com a palavra, mas também de quem a ouve. O direito à liberdade de expressão abrange necessariamente uma dimensão social que engloba o direito de receber informações e ideias. E foi assim que a Corte Interamericana de Direitos Humanos expressou esse horizonte em opinião consultiva sobre a associação obrigatória de periodistas solicitada pelo governo da Costa Rica em novembro de 1975 e reproduzo aqui o parágrafo 30, que me escuso de ler, esse que está no voto escrito. Ali se falou das duas dimensões da liberdade. De um lado, que ninguém seja arbitrariamente privado, impedido de manifestar o seu próprio pensamento. E de outro, um direito coletivo de receber informações e de conhecer a expressão do pensamento alheio. E é sob essa dupla dimensão que se deve examinar as justificativas para restringir a liberdade de expressão, tal como sublinhou o relator quando do julgamento da medida cautelar. Nesse sentido, cita-se o binômio da liberdade de consciência e da liberdade política. A liberdade de consciência, que implica a liberdade de religião, traduz, nos termos do artigo 12 do Pacto de São José, a liberdade de conservar sua religião ou crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças individual ou coletivamente, tanto em público como em privado. O direito à liberdade de pensamento e de expressão, a seu turno, compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. A restrição ao proselitismo, em meu modo de ver, tal como disposto nessa regra atacada, não se amolda a qualquer das cláusulas que legitimam a restrição às liberdades de expressão e de religião. Ao julgar o recurso em habeas corpus 134.682, afirmei que, no que toca especialmente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religião que se alçam universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício, de tal modo
a finalidade de alcançar o outro mediante persuasão configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. E, com efeito, tal possibilidade seria simplesmente inviável se fosse impedido o discurso que se denomina proselitista. A Corte Europeia de Direitos Humanos, aliás, no caso Koknikakis versus Grécia, caso 14.307, sustentou precisamente que a liberdade de manifestar a própria religião não é exercitável apenas em comunhão com os outros em público e dentro do círculo daqueles que partilham da mesma fé, mas pode ser também exercida só e em privado. E, além disso, inclui o direito de tentar convencer o vizinho, por exemplo, disse a Corte, por meio do ensinamento, restrição que, se levada a efeito, tornaria letra morta o direito de mudar de religião, disse, neste caso, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Por isso, senhora presidente, eu entendo que a liberdade de pensamento inclui o discurso persuasivo e o uso de argumentos críticos. Consenso e debate público informado pressupõe a livre troca de ideias e não apenas a divulgação de informações. E não bastasse a manifesta incompatibilidade com o direito assegurado no artigo 5º e nos tratados de direitos humanos, deve-se verificar que o artigo 220 da Constituição expressamente consigna a liberdade de expressão sob qualquer forma, processo ou veículo. A rádio comunitária ou o serviço de radiodifusão comunitária evidentemente subsume-se a essa hipótese. Concluo, senhora presidente, dizendo e pedindo todas as vezes ao eminente ministro relator para abrir este dissenso, pedindo licença para, assim, sustentar a divergência. Ainda que se verifique uma teleologia compatível com a Constituição, como fez a maioria do tribunal quando do julgamento da cautelar, é preciso ter-se em conta a veiculação em rádio de discurso proselitista sem incitação ao ódio ou a violação à própria Constituição e, evidentemente, sem discriminações. E é claro que venha a ser, sem dúvida, minimamente invasivo relativamente à intimidade, direito potencialmente a ser resguardado. Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, quando o julgamento daquela ação direta congelada 2404, que já me referi, suscitou este debate sobre a expressão e a intimidade. E, a partir dali, auri que, mesmo que se proceda a um balanceamento entre os direitos em confronto, não há como deixar de privilegiar, em casos como esse dos autos, a liberdade de expressão. Por isso, aderindo às razões de Vossa Excelência e também da minoria que se formou por ocasião da cautelar, peço todas as vênias para sustentar que a inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 4º desta Lei 9.612 se impõe até mesmo para obstar a sedução do controle, a fascinação que o Estado tem com a embriaguez que o torna censor e tentar a ser o bedel da consciência alheia. E, por consequência, julgo procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, o dispositivo em questão tem a seguinte dicção: é vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária. Eu aqui cumprimento o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, que eu ouvi com toda a atenção e todo o interesse e com a qualidade de sempre, mas eu vou pedir todas as vênias para me filiar à posição divergente. Também eu estou considerando procedente o pedido, por algumas razões que brevemente vou sintetizar e que estão alinhadas com o pensamento aqui exposto pelo ministro Luiz Edson Fachin. A começar por uma primeira observação aqui já feita pelo ministro Marco Aurélio sobre o próprio sentido, o próprio conteúdo e alcance do termo proselitismo,
que, pela própria abertura da linguagem, comporta uma quantidade razoável de variações. E eu penso que no mundo das redes sociais, no mundo da TV aberta, da TV paga, no mundo em que cada um pode se encontrar no seu nicho de identificação ideológica, o que às vezes é até um problema, porque acaba que diminui a interlocução entre diferentes, eu acho que o risco de proselitismo é muito pequeno, até porque eu confio, assim como confio no controle remoto para a televisão, confio na possibilidade de simplesmente desligar a rádio ou mudar de rádio, se ela não atender ao tipo de demanda que cada um tem em relação aos meios de comunicação. Portanto, eu sou convencido de que os riscos trazidos pela liberdade de expressão, eles são mais bem combatidos pela ampliação da liberdade de expressão e não por sua restrição. E eu penso que, de quando o Supremo Tribunal Federal concedeu esta liminar em 2002 para cá, o Brasil mudou e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mudou de maneira muito significativa, ou avançou de maneira muito significativa nessa matéria de liberdade de expressão, penso eu que tendo dois marcos relevantes. O julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 130, que derrubou a lei de imprensa que vinha do regime militar por incompatibilidade sistêmica com a nova Constituição, e a ação direta que foi relatada pelo eminente ministro, que eu tive a honra de aqui suceder, Carlos Aires Brito, e depois pela ação direta de inconstitucionalidade, em que discutimos a questão das biografias da relatoria da nossa, hoje, eminente presidente. E eu acho que, nesta matéria, o Supremo Tribunal Federal tem tido um papel decisivo na expansão da liberdade de expressão em um país em que uma certa cultura autoritária e censória sempre prevaleceram. Aliás, desde o começo. Há uma passagem que se lê num livro do historiador Eduardo Bueno, chamado Brasil, uma História, em que ele fala: a censura no Brasil vem de longe. O padre Manuel Aires do Casal cortou vários textos da carta do Pero Vaz de Caminha porque os considerou indecorosos. Portanto, essa tradição censória, eu devo dizer, ainda não foi inteiramente derrotada. E há muitas decisões em primeiro grau e em segundo grau altamente limitadoras da liberdade de expressão. Tanto que, quando nós julgamos aqui o caso das biografias, como todos lembrarão, havia uma quantidade relevante de biografias que haviam sido suspensas ou retiradas de circulação por decisão judicial. E, nesta matéria, liberdade de expressão, o Supremo tem tido um papel tão importante que nós temos, a maior parte de nós, não todos, mas a maior parte dos ministros, tem flexibilizado em matéria de reclamação a própria exigência de adesão estrita ao paradigma e temos expandido um pouco mais esse entendimento com base nos princípios estabelecidos na ADPF 130 e um pouco aplicado à teoria dos motivos determinantes e eu mesmo, mas eu acompanho a produção dos outros colegas, já concedemos liminar em reclamação para restabelecer a circulação de diversos veículos ou para impedir a retirada de sites eletrônicos de matérias que ali tenham sido publicadas. E acho que esta razão como votei assim no caso das biografias, que uma dessas razões é que a melhor interpretação constitucional no Brasil reconhece para a liberdade de expressão uma posição preferencial dentro do quadro dos direitos fundamentais. É claro que não existe hierarquia entre direitos fundamentais, mas penso eu que a superação da liberdade de expressão impõe um ônus argumentativo muito relevante para quem pretenda fazê-lo. E ela desfruta de uma posição preferencial
porque a liberdade de expressão é uma pré-condição para o exercício esclarecido de todos os outros direitos fundamentais. E acho que desta posição preferencial resulta como consequência natural que, como regra geral, quase absoluta, não deve haver censura prévia de conteúdo a uma determinada comunicação. É claro que, como nenhum direito é absoluto, o abuso do direito de liberdade de expressão pode trazer como consequências, e aí, nessa ordem, o dever de retificação, o direito de resposta e, no limite, até mesmo uma indenização. Foi isso que, de resto, disse o ministro Celso de Mello no seu voto vencido, neste mesmo caso, nesta concessão de cautelar, num trecho diferente daquele que foi destacado pelo ministro Luiz Edson Fachin, em que Sua Excelência, nosso decano, diz: a livre expressão e divulgação de ideias não deve ser impedida pelo Estado, cabendo advertir, no entanto, precisamente por não se tratar de direito absoluto, que eventuais abusos cometidos no exercício dessa prerrogativa constitucional ficarão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário mediante controle jurisdicional a posteriori. Portanto, eu acho que esse mandamento preferencial da liberdade de expressão impede, como regra geral, controles prévios de conteúdo, e eu também me alinho a essa posição, não fora por outras razões, pelo fato de que o passado condena o meu voto de biografias, e lembro de ter destacado casos de cerceamento da liberdade de expressão na imprensa, na televisão, no cinema e na música, em que era preciso submeter previamente as letras das músicas ao Departamento de Censura Federal, que às vezes até contribuía com acréscimos e supressões, de modo que a censura, ela muitas vezes procura se apresentar em nome dos costumes da ordem pública, mas dificilmente ela escapa do ridículo. De modo que eu, por essas breves razões enunciadas, presidente, eu estou pedindo todas as vênias ao eminente ministro Alexandre de Moraes e compreendendo as razões que motivaram o seu voto, que não eram de natureza censória. A preocupação de Sua Excelência era assegurar o pluralismo de ideias. Eu penso que o pluralismo de ideias se assegura assegurando a liberdade de expressão tão múltipla quanto seja possível. E a minha tese de julgamento, presidente, aqui encerro, é a seguinte: é inconstitucional norma que veda o proselitismo de qualquer natureza em rádios comunitárias por violação à liberdade de expressão. Dada a posição preferencial dessa garantia constitucional, eventuais abusos deverão ser reparados a posteriori, preferencialmente por meio de retificação, direito de resposta ou indenização, sendo proibida a vedação a priori de conteúdos. É como voto, presidente. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora presidente, senhores ministros, começo cumprimentando o eminente relator pelo voto proferido, mas peço vênia para divergir de Sua Excelência, acompanhando a posição inaugurada pelo ministro Luiz Edson Fachin, na linha de resto dos votos vencidos, quando do exame da cautelar por esse plenário no longínquo ano de 2002. Eu só lembro que esta lei, 9.612, de 98, institui o Serviço Nacional de Radiodifusão Comunitária, definido nos termos do seu artigo 1º, como a radiodifusão sonora em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e a associações comunitárias sem fins lucrativos, com sede na localidade de prestação de serviços. Cuida-se, pois, das rádios comunitárias destinadas ao atendimento de comunidades, bairros ou vilas. O dispositivo impugnado nessa ação de controle concentrado já foi aqui lido, mas para maior clareza do meu raciocínio,
eu volto a fazê-lo, abrindo aspas, trata-se do artigo 4º, parágrafo 1º deste diploma legal, que proclama: é vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária. Os parâmetros de controle também já foram indicados, mas eu os rememoro: seriam liberdade de manifestação do pensamento, inviolabilidade de consciência e de crença, e liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, além da ilegitimidade de qualquer restrição à manifestação do pensamento, sob qualquer forma, processo ou veículo, e vedação à censura de natureza política, ideológica e artística, segundo consignam os dispositivos do texto constitucional que foram indicados pelo partido político autor da ação. A medida cautelar requerida, já foi dito à sociedade, foi indeferida pelo plenário em 22 de maio de 2002, por maioria, vencidos os ministros Celso de Mello e Marco Aurélio, mas eu faço aqui o registro que, ainda que concluindo pela rejeição da tutela de urgência, o eminente relator, à época ministro Sidney Sanches, não deixou de consignar a sua preocupação quanto aos limites exegéticos da norma impugnada. Eu vou me restringir à leitura de um pequeno trecho do voto de Sua Excelência, mas que é muito expressivo do meu ponto de vista. Do modo em que redigido o texto, vedando proselitismo de qualquer natureza, ser interpretado literal e isoladamente, reconheço, parece querer evitar qualquer tipo de pregação, mesmo para a formação de prosélitos, de adeptos, de atividades lícitas, sadias e até recomendáveis, como, por exemplo, as dedicadas à solidariedade humana, o voluntariado, às ciências, às artes, ao estudo, ao trabalho, à cultura de um modo geral, aos esportes, etc., o que seria um contrassenso. De todo modo, continua Sua Excelência, parece-me que, literalmente, o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9612 de 98 foi mais longe do que precisava ir, ao coibir, ao vedar o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária, pois, na verdade, em substância, ao tratar desta programação, lhe permitiu a maior amplitude compatível com suas finalidades. Mas, afinal, o que se discute aqui, digo eu? É, em última análise, saber se o caráter proselitista pode ser tido como justificativa constitucionalmente válida para se rejeitar a determinados discursos, em razão da natureza do seu conteúdo, acesso a um tipo de recurso, no caso, ondas de rádio, recurso esse, por outro lado, que se qualifica como veículo difusor de comunicação. Consigno que proselitismo é um conceito amplo a designar qualquer ação deliberada no sentido de promover a adesão de outro a uma ideia ou sistema de ideias, tais como a religião, doutrina, movimento social, cultural ou artístico, como aqui também todos já referiram. Eu relembro no voto escrito, que vou juntar aos autos, senhora presidente, a lição dos professores Howard Hunter e Polly Price, que é na sua conceituação de proselitismo como discurso, juntamente com a conduta a ele associada, que tem por objetivo persuadir outros a aderirem à mensagem transmitida. E, embora esse conceito não esteja circunscrito ao discurso de caráter religioso, é justamente no tema liberdade religiosa que os aspectos jurídicos do proselitismo foram desenvolvidos com maior vigor.
Reporto-me ao artigo 5º, inciso 6, da Constituição brasileira, quando assegura como direito fundamental inviolável a liberdade de consciência e de crença. Liberdade essa, todos sabemos, que compreende uma dimensão interior, que é a consciência religiosa, e uma dimensão exterior, que é a prática, a manifestação e o ensino da própria crença. Essa dimensão inclui não só a prática de rituais, mas o modo de se portar no mundo segundo os preceitos morais da crença. E, nesse quadro, a prática do proselitismo integraria o próprio conteúdo do direito ao livre exercício da crença religiosa. A jurisprudência internacional relativa aos tratados de direitos humanos ampara tal conclusão. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma expressamente que o direito à liberdade religiosa inclui a liberdade para mudar de religião ou de crença, bem como de manifestar a religião por meio do ensino. Por sua vez, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado na 21ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1966, e incorporado à Ordem Jurídica Brasileira pelo Decreto 592, de 1992, define, no seu artigo 18, o conteúdo da liberdade religiosa de um modo mais analítico. E ali se diz: toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito implicará a liberdade de ter ou adotar uma religião ou uma crença de sua escolha e a liberdade de professar sua religião ou crença, individual ou coletivamente, tanto pública como privadamente, por meio do culto, da celebração, de ritos, de práticas e do ensino. Ninguém poderá ser submetido a medidas coercitivas que possam restringir sua liberdade de ter ou de adotar uma religião ou crença de sua escolha. E, por fim, a liberdade de manifestar a própria religião ou crença estará sujeita apenas a limitações previstas em lei e que se façam necessárias para proteger a segurança, a ordem, a saúde ou a moral públicas ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Já o conteúdo do artigo 12 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, incorporada também ao nosso ordenamento pelo Decreto 678 de 92, é praticamente na mesma linha, e eu vou me escusar de fazer a leitura, senhora presidente, porque é até de todos conhecidos. Prossigo dizendo que não se pode deixar de notar, no entanto, que o proselitismo é, na prática, um dos aspectos mais controvertidos da liberdade de religião. E, segundo os dados do Estudo sobre Restrições Globais à Religião, de 2015, entre 198 países pesquisados, 39% proíbe ou impõe restrições à operação de missionários estrangeiros. 37% limita o proselitismo para alguns ou todos os grupos religiosos e 21% impõe limites à conversão de uma religião para outra. A imposição de restrições à conversão e ao proselitismo é mais frequente em países que aplicam leis religiosas, como, por exemplo, a islâmica. De qualquer maneira, prossigo eu dizendo, a leitura dos tratados internacionais de direitos humanos evidencia que restrições ao discurso religioso somente são admissíveis quando traduzirem em verdadeira exigência de preservação da segurança, da ordem, a saúde ou a moral pública, ou os direitos e as liberdades das demais pessoas. Assim, nada obstante, a pesquisa citada tem apontado que incidentes de hostilidade relacionados ao proselitismo têm probabilidade 5 vezes maior de acontecerem em países que restringem o proselitismo, em comparação com aqueles sem tais restrições, em contextos onde há elevada hostilidade e histórico de violência entre grupos religiosos, a imposição de determinadas restrições à habilidade de diferentes grupos exercerem o proselitismo tem sido apontadas como tendo o efeito de preservar a harmonia social e prevenir conflitos.
Como se vê, a ótica dos direitos humanos sugere figurar o proselitismo como um componente inseparável da prática religiosa, consequência necessária da conjugação das liberdades asseguradas a todos os indivíduos de mudar de religião ou de crença e de professar, divulgar e ensinar sua religião ou suas crenças. Assim, entendo eu que se pode afirmar que os instrumentos internacionais comportam, como restrições legítimas ao discurso com característica proselitista, apenas a vedação do seu direcionamento a grupos vulneráveis, como crianças em idade escolar, bem como o emprego de táticas coercivas, como o uso de força, intimidação e ameaça, ou fraudulentas, e a incitação à violência. Aqui eu me refiro ao caso Kokkinakis versus Grécia, de 1993, já foi lembrado pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin, em que a Corte Europeia de Direitos Humanos assentou que a repressão à atividade proselitista, ainda que amparada em legislação doméstica proibitiva da prática, contraria o artigo 9º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, artigo este que assegura e define o escopo do direito à liberdade religiosa, sempre que não traduzir um limite estritamente necessário à proteção dos direitos e liberdades de outros em uma sociedade democrática. O caso concreto examinado pela Corte dizia que um membro das Testemunhas de Jeová, preso por tentar convencer seus vizinhos cristãos ortodoxos a aderirem à sua crença. Aqui eu transcrevo um trecho da decisão da Corte Europeia. Me refiro a outro caso, por ela enfrentada, onde foi reputada legítima a aplicação da legislação helena para reprimir o proselitismo religioso praticado por oficial das Forças Armadas em relação a seus subordinados. A situação intimidadora decorrente da estrutura hierárquica do serviço militar foi, no entendimento do tribunal, o fator determinante para justificar a imposição de dessa restrição. E aqui eu sigo tecendo outras considerações doutrinárias, examino a Constituição e digo ainda que cabe ressaltar que, além de constituir o proselitismo um aspecto da liberdade religiosa, ele, enquanto empreendimento discursivo, persuasivo, é protegido também pelas cláusulas protetivas das liberdades de expressão e de manifestação do pensamento, sob qualquer forma, processo ou veículo, bem como pela vedação expressa à censura política, ideológica ou artística, nos termos dos nossos artigos 5º, incisos 4 e 9, e 220, caput e parágrafo 2º da Constituição Federal. Aqui me reporto ao artigo 13 também, do Pacto de São José, e prossigo dizendo que é tarefa inglória traçar um limite entre o que se consideraria discurso proselitista vedado e simplesmente qualquer discurso defendendo o mérito de uma ideia ou sistema de ideias, tais como a religião, doutrina e até mesmo movimentos sociais, culturais ou artísticos, para serem compatíveis com a máxima efetividade da proteção assegurada aos direitos fundamentais, eventuais restrições admissíveis somente, repito, quando imprescindíveis, devem, além disso, ser claras e objetivas, razão pela qual somente não são alcançados pela proteção constitucional os discursos tipicamente ilícitos, como os direcionados, repito, a grupos vulneráveis, como crianças em idade escolar, o emprego de táticas coercivas, como o uso da força, intimidação e ameaça, ou fraudulentas, e a incitação à violência. No limite, norma vedando, como é o caso, o proselitismo de qualquer natureza, tem o enorme risco de ser instrumentalizada pelo Estado ou grupos bem organizados, de modo a viabilizar a imposição de restrições à defesa de qualquer ideia que venha a ser reputada como indesejável.
ao censurar o proselitismo no uso das ondas de rádio, o Estado brasileiro, a meu sentir, ecoa o infame episódio da antiguidade em que a cidade-estado de Atenas negou a Sócrates o uso da praça pública para defender suas ideias, que contrastavam com aquelas que contavam com a aprovação do poder estatal então estabelecido. Sob a acusação de corruptor dos jovens, foi por praticar o proselitismo que Sócrates foi condenado. Entendo ainda que o preceito normativo atacado tampouco encontra amparo no artigo 19 da nossa Carta Republicana, porque, afirmando o princípio da laicidade do Estado, há a vedação que todos conhecemos, eu me eximo aqui de fazer a leitura e digo que, devidamente equacionado, tal princípio não impõe a supressão da expressão religiosa, vedando, isto sim, o tratamento discriminatório, o favorecimento a determinada facção, organização ou grupo. Os princípios constitucionais da laicidade do Estado e da isonomia realizam-se primordialmente pela promoção da pluralidade e não do silêncio. Como observa a filósofa estadunidense Martha Nussbaum, respeito pela consciência religiosa requer que a liberdade seja tão ampla quanto seja compatível com a segurança e a ordem públicas. Em uma ordem constitucional norteada pelo pluralismo, como a nossa, valor consagrado tanto no preâmbulo quanto nos artigos 1º, 5º e 206, 3 da nossa Carta Política, o remédio adequado para lidar com os eventuais riscos advindos da livre expressão de determinadas ideias é assegurar a livre circulação das ideias a elas contrapostas, assegurar que múltiplos pontos de vista tenham acesso às frequências de ondas disponíveis ao sistema de radiodifusão comunitária. E assim, aqui transcrevo a doutrina de Daniel Augusto Villanova Gomes, na sua monografia Rádios Comunitárias, Serviços Públicos e Cidadania. Sem adotar nem preferir uma religião, o Estado de Direito secular oferece condições para o livre exercício de todas elas. Não se trata de um Estado hostil ao sentimento religioso. Sobre o papel da religião, uma sociedade democrática, e aqui eu transcrevo do Orkin, e digo que essa compreensão tem ressonância também na nossa doutrina constitucional brasileira. Reporto-me ainda ao Justice Anthony Kennedy, da Suprema Corte dos Estados Unidos, quando observou que, em vez de exigir que o governo evite qualquer ação que reconheça ou auxilie a religião, a Constituição permite ao governo alguma margem para reconhecer e acomodar o papel central que a religião desempenha em nossa sociedade. Naquele país, a relação entre o uso de espaços ou recursos públicos para a veiculação das diferentes ideias e pontos de vista existentes na sociedade foi abordada pela Suprema Corte em 2 casos paradigmáticos, aos quais eu aqui me refiro, transcrevo. O primeiro dizendo respeito à utilização de escolas públicas, do ponto de vista religioso, inclusive, e dizendo que, embora não se tratem especificamente de ondas de rádio, ambos os casos versam sobre a utilização pela sociedade de espaços e recursos públicos e lançam luzes sobre a controvérsia que estamos a examinar ao afirmarem que a natureza proselitista de uma dada manifestação não constitui justa causa para o afastamento das proteções constitucionais às liberdades de religião e expressão, ainda que se trate de definir critérios para a partilha de um recurso público finito. Digo que essas razões vão ao encontro dos fundamentos tão bem lançados pelo eminente ministro decano Celso de Mello, quando votou pelo deferimento da medida cautelar. Transcrevo excerto do voto de Sua Excelência, que já foi aqui lido pelo ministro Fachin, também pelo ministro Luiz Roberto. Destaco também
fragmento do voto não menos erudito do eminente ministro Marco Aurélio, para concluir no sentido, senhora presidente, da procedência desta ação direta, declarando a inconstitucionalidade do artigo impugnado por afronta aos preceitos da Constituição Federal a que já me referi. É como voto, senhora presidente. Presidente, Pois não. só duas declarações rápidas, complementações. Esclarecimentos do voto. O proselitismo, e só para o meu voto não ficar parecendo a censura que foi feita ao Sócrates. Essa é a minha censura. O proselitismo faz parte da liberdade de expressão, faz parte da liberdade religiosa, só que não é isso que nós estamos discutindo aqui. Eu até acho interessante, porque quando nós discutimos o ensino religioso aqui, o ensino religioso nas escolas públicas, por determinação constitucional, para aquele que já ele escolhe uma determinada religião, mesmo foram 6 votos contra 5, mas os 11 votos mostraram a preocupação de se utilizar um local público para proselitismo religioso. Aqui o que nós temos é a utilização de concessões estatais, rádio comunitária que tem uma finalidade específica, exatamente a prevalecer a divergência para proselitismo religioso. Não só religioso, mas o destaque está sendo feito para o religioso. Não se veda que ondas de rádio divulguem preceitos religiosos. Agora, é inegável que o Estado fornecer concessões, o Estado permitir exclusividade, aqui não há competição nas rádios comunitárias, exclusividade, para que uma determinada religião utilize esse monopólio que tem nas transmissões de radiodifusão comunitária, exclusivamente para conversão, inclusive de crianças, porque foi muito bem posto nas decisões que citadas pela ministra Rosa, das decisões de cortes internacionais, a rádio comunitária as crianças também ouvem. Ou seja, o proselitismo aqui é na veia. Na veia desde a tenridade até os idosos. Não se fala também de escolha aqui. Eu também concordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, que muda o controle remoto ou desliga o rádio, isso é uma opção. A rádio comunitária, o Estado está permitindo que um determinado grupo entre com exclusividade naquela comunidade. Então, para deixar claro, talvez eu não tenha sido claro, que, a meu ver, nenhuma censura prévia é possível, a liberdade de expressão é absolutamente garantida às rádios comunitárias, o debate, as ideias polêmicas. Agora, o Estado não pode fornecer um instrumento exclusivo a determinado grupo para que se realize proselitismo, seja religioso ou não. No caso de religioso, ao meu ver, mais grave ainda, porque o Estado é laico. Se o Estado só der concessões para uma determinada religião, proselitismo religioso nessas rádios comunitárias estará maior ainda. Mas peço escusas pela manifestação e agradeço. Agradeço, Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, Luiz representante do Ministério Público, senhores ministros, advogados presentes, estudantes. Senhor presidente, eu entendo bastante justa, digamos assim, essa indignação intelectual do ministro Alexandre, porque também concordo com Sua Excelência que proselitismo não combina com liberdade de expressão, sincero e honestamente. Porque, pela definição clássica de proselitismo, o que se tem assentado é que significa uma atividade ou esforço de fazer prosélitos, catequese, apostolado, ou ainda conseguir prosélitos adeptos, sectarismo. Ora, a rádio comunitária, ela visa exatamente atender pequenas comunidades que não têm aquele denominado mercado livre de ideias a que se referiu o ministro Celso de Mello, onde
os partícipes podem ouvir diversas opiniões. Então, como ela não tem essa gama de emissoras de rádio, de televisão, a rádio comunitária não pode fazer proselitismo nesse aspecto. E o que diz a lei? A lei diz o seguinte, olha como é sábia essa lei. É vedado proselitismo de qualquer natureza da programação das emissoras de radiodifusão comunitária. As programações opinativa e informativa observarão os princípios da pluralidade de opinião e diversão simultânea em várias matérias polêmicas, divulgando sempre as diferentes interpretações relativas aos fatos noticiados. Não há nenhum cerceamento da liberdade de expressão aqui. O que se quer exatamente é manter a liberdade de expressão, evitando o proselitismo. O ministro Alexandre de Moraes tocou num ponto que nós não podemos desconhecer a realidade prática, a titularidade das rádios comunitárias. Então, as rádios comunitárias não são aquelas concessões livres, tão livres quanto a liberdade de informação. Elas são concessões, às vezes, mal utilizadas. Pelo menos é o que revela a experiência prática. Por outro lado, o voto do ministro Alexandre de Moraes, ele quer, na essência, privilegiar o que a doutrina norte-americana chama de pensamentos sadios. E aqui eu colhi uma passagem muito interessante, ministro Alexandre, do professor Warren Fish, sobre a ironia da liberdade de expressão. Então, ele esclarece que, exatamente nessas comunidades onde não se tem uma amplitude de informações, algumas vezes, olha que interessante essa expressão dele, algumas vezes nós devemos reduzir as vozes de alguns para podermos ouvir as vozes dos outros, que é exatamente o que se objetiva aqui, quando se trata de uma rádio comunitária, que é uma realidade completamente diferente. É claro que nós sabemos que a liberdade de informação goza de uma preferred position no direito americano. Aliás, ministro Celso, eu fiquei impressionado com o prestígio que a liberdade de expressão tem no direito americano, porque nós fizemos um evento, juntamente com o FBI, de combate às fake news. E os agentes do FBI disseram que eles nem cogitam de tirar de circulação uma notícia enganosa, uma fake news. Eles indicam o autor, admitem essas reparações, mas não retiram de circulação. Agora, veja, exatamente porque não retiram de circulação, derreteram a candidatura adversa, porque as notícias eram, prima facie, muito falsas. E isso, efetivamente, ocorreu naquele país. Eu tenho aqui um voto extenso, mas, evidentemente, que eu sou partidário de que o relator deve ter a sua voz livre, quem concorda com ele deve concordar, simplesmente, quem discorda deve ter o tempo que os advogados têm para sustentar na tribuna. Então, eu vou só me limitar, senhora presidente, à leitura dos itens das minhas premissas teóricas que estão no voto que eu vou fazer juntar. Então, e tem a vedação ao proselitismo estabelecida pelo parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9612, dirige a conduta voltada a converter adeptos a um discurso sectário, seja de ordem religiosa, política ou de qualquer espécie, marcado por uma compreensão de mundo fundada em premissas que não são compartilhadas pela integridade do grupo social. A natureza dúplice da liberdade de expressão, ela compreende a dimensão positiva que, ao legitimar a regulamentação e a fiscalização do sistema de comunicação, visa fomentar a melhoria da qualidade do debate público e a inclusão de o maior número possível de grupos sociais e de pontos de vista distintos no mercado de ideias. E aqui eu cito a obra do professor Conrad Hess. A intervenção regulatória na liberdade de expressão, ela pressupõe a avaliação específica do setor em discussão. É preciso verificar, por exemplo, o potencial de distorção do debate público pelo mercado, a possibilidade de captura do instrumental midiático, a capacidade de resistência dos setores prejudicados, que a rádio comunitária é mínimo, inclusive da coletividade usuária,
a consistência dos danos ao debate público e o desvirtuamento do interesse específico que o setor tutela. No meu modo de ver, é o desenho institucional das rádios comunitárias que lhes assegura um espectro de difusão de ideias e formação de pensamento muito mais amplo que legitima a intervenção estatal. Além de teleologicamente orientada ao pluralismo de ideias e à expressão da comunidade local, a radiodifusão comunitária é marcada pela baixa frequência, alcance limitado, o cunho social e, sobretudo, a exclusividade. Não pode haver mais de uma rádio comunitária, como estabelece o artigo 9º da lei. As rádios comunitárias constituem valioso instrumento em prol do desenvolvimento da comunidade, fruto do seu alto poder mobilizatório. De um lado, otimiza a participação social dos cidadãos como receptores e produtores de conteúdo, e, de outro, contribuem para a formação da cidadania ao ampliar o número de pessoas com acesso ao conhecimento. Para tanto, é essencial que sejam veículos democráticos, que estimulem a participação coletiva direta e autogestionária em sua programação e gestão. Tais canais possuem o status simbólico de enraizamento local e de legitimidade popular, que o título da rádio comunitária de bairro ou da vila denota. Esse amplo alcance social, essa alta suscetibilidade e presunção de representatividade cultural impõem às rádios comunitárias tratamento diferenciado, dentre os quais a vedação ao proselitismo. Ao vedar qualquer forma de proselitismo nas rádios comunitárias, o legislador prestigiou a representatividade comunitária, de forma a impedir que algum segmento economicamente privilegiado ou majoritário possa exercer influência opressora e desigual sobre a consciência dos demais. É o que a doutrina norte-americana denomina de efeito silenciador do discurso necessário nesses casos e que permite que os controladores dos meios de comunicação de massa abafem a voz do cidadão comum. E aí eu cito a obra do professor Owen Fiss, The Silence Effect of Speech. Ao se analisar o conteúdo programático, o legislador e intérprete devem considerar uma racionalidade objetiva, apartada de suas convicções pessoais e ideologias não públicas, por se tratar de modalidade de serviço público prestado com exclusividade, que visa a difusão de informações e a inclusão social em todos os rincões do país, a razão pública inspira que a programação se aproxime da neutralidade ideológica, tanto quanto possível, evitando capturas privadas. Ademais, nos casos de rádios comunitárias, em especial nelas, o proselitismo constitui uma ameaça à democracia, à cidadania, ao pluralismo político, ao pluripartidarismo e à soberania popular, mercê de possibilitar que prestadores de radiodifusão filtrem, restringam ou manipulem informações da própria opinião pública na medida dos interesses de seus sócios e associados. O monopólio midiático de determinado setor sectário por meio do proselitismo pode acarretar a captura da função informacional e da representação social da comunidade das rádios comunitárias por interesses que saem eleitoreiros. A comunidade, espaço social respeitado por suas características culturais e sociais, poderia se tornar curral eleitoral daqueles que detêm o maior poder econômico. Assim é que a vedação ao proselitismo, dessa forma, no mesmo segmento que do voto do ministro relator Alexandre de Moraes, prestigia também o pluralismo político, ao impedir que a utilização das rádios comunitárias com fins proselitistas retirem dos cidadãos as condições isonômicas ao disputar eleições.
De sorte que eu acompanho integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora presidente, eu queria inicialmente louvar o ministro Alexandre de Moraes por trazer esse tema polêmico à apreciação desse douto plenário e dizer que concordo com praticamente tudo que foi assentado em seu douto voto, salvo no que tange à conclusão. Sua Excelência trouxe doutrina, assentou que não se admite em nosso ordenamento legal a censura prévia, apenas uma responsabilização a posteriori. Portanto, com todos esses argumentos, estou plenamente de acordo. No entanto, entendo que realmente o termo vago com que foi redigido este parágrafo 1º dessa Lei 9.612 causa preocupação. Essa expressão proselitismo é uma expressão de caráter indeterminado, que se presta a vários tipos de interpretação, e a nossa Carta Magna é absolutamente unívoca, direta, categórica, em assegurar a mais ampla liberdade de expressão. E penso que um dispositivo legal vazado nesses termos poderia, e de fato pode, colidir com os dispositivos da nossa Carta Magna que defendem não apenas a liberdade de expressão, mas também a liberdade ampla de comunicação por parte da mídia em geral. Eu observo isso a partir de nossa experiência nas turmas, tanto na primeira quanto da segunda turma, às quais pertenci, que são inúmeros habeas corpus que nós somos levados a examinar, em que há uma verdadeira perseguição, e a doutrina aponta isso, a doutrina especializada que estuda as rádios comunitárias, há uma verdadeira perseguição das rádios comunitárias, muitas vezes exagerada, por parte da Anatel, que é o órgão regulador, e também a Polícia Federal, muitas vezes penalizando por questões de somenos essas rádios comunitárias, com base no artigo 70 da Lei 4.117, de 62, que pune com detenção de 1 a 2 anos qualquer atividade que infrinja o Código de Comunicações, que é vastíssimo, como nós sabemos, e também com base na Lei 9.472, 97, que sanciona com pena de 2 a 4 anos aqueles que desenvolvam ilicitamente as atividades de telecomunicações. E a mais, a lei das rádios comunitárias prevê outras sanções de natureza administrativa, que são exatamente a advertência, a multa e a própria revogação da autorização. E essas sanções, tanto penais quanto administrativas, são aplicadas com muita frequência, segundo, insisto, verificamos a partir de nossa experiência nas turmas, quando examinamos os distintos habeas corpus que lá aportam, tratando desta matéria. Portanto, penso que é salutar, é condizente com o que assenta a Constituição, julgamos procedente esta ação direta de inconstitucionalidade número 2.566 do Distrito Federal, para afastar do ordenamento jurídico pátrio
o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.612, 19 de fevereiro de 1998. Acompanhe, portanto, a divergência, pedindo vênia ao ministro Alexandre de Moraes e como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, o pensamento de ontem, de 2002, quanto ao alcance da Constituição Federal, continua sendo o de hoje. E aí nós temos que o capítulo 5º, que versa a comunicação social, não distingue a espécie de veículo de comunicação. E, portanto, o que nele se contém, especialmente no artigo 220 e no parágrafo 1º, né, se aplica às rádios comunitárias. O que está no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.612, de 1998, está uma vedação peremptória. É vedado o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária. E aí se tem, e eu exteriorizei isso quando votei, inclusive incomodei um dos colegas que estavam presentes à sessão, o ministro Sepúlveda pertence, ressaltei naquela oportunidade que o preceito revela uma censura prévia. E aí nós temos, após se dizer na Constituição que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, proselitismo ou não, processo ou veículo, inclusive rádio comunitária, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nesta Constituição. Fomos além, tomando de empréstimo, que consta da Constituição americana, previmos no parágrafo 1º do citado artigo 220 que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, 4, 5, 10, 12 e 14 da mesma Constituição Federal. Indaga-se, esse preceito impugnado nesta ADI, ele cria ou não embaraço? Embaraço em si, a comunicação, a meu ver, cria, né? E, por isso, presidente, reafirmando, e cheguei mesmo a dizer que, ante a maioria formada à época, tudo indicava que estaria eu equivocado na companhia, e acompanhei Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, que estava na presidência em 2002, né? Estaria equivocado na leitura do preceito impugnado, reportando-me ao que lancei, acompanho a divergência. 16 anos depois, Vossa Excelência estava certo, portanto, né, ministro Marco Aurélio? E o voto vencido de ontem é o vencedor de hoje, para se ver que a vida vai mostrando os caminhos. Ministro Celso de Mello. Senhora Presidente, a norma legal impugnada nesta sede de controle abstrato, inscrita no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.612 de 98, veda o proselitismo de qualquer natureza na programação das emissoras de radiodifusão comunitária. A agremiação partidária autora da presente ação direta sustentou que esse preceito legal antagoniza-se com a cláusula constitucional que proclama e que assegura entre nós a liberdade de manifestação do pensamento. Tenho por inquestionável, senhora Presidente, com a vênia do eminente ministro relator, que produziu, como sempre, um notável voto, sólido, substancioso e muito bem fundamentado,
Mas tenho para mim, senhora presidente, que se revela inquestionável a procedência da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor na presente causa. Não se pode legitimar nem admitir, senhora presidente, em tema de liberdade de expressão, qualquer interdição prévia que limite a livre circulação de ideias, impondo, como sucede na espécie, às emissoras comunitárias, um verdadeiro e inaceitável silêncio obsequioso, que por si só se revela intrinsecamente inconstitucional. Não podemos ignorar que as liberdades do pensamento são prerrogativas fundamentais, todas elas de extração eminentemente constitucional, e cujo respeito efetivo por parte do Estado e de seus agentes qualifica-se como pressuposto necessário à própria legitimação substancial do regime democrático. A livre expressão e divulgação de ideias não deve ser obstada, não pode ser impedida pelo Estado. E se abuso houver, caberá suprimi-lo, neutralizá-lo, mediante controle jurisdicional a posteriori, como aqui foi salientado pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, tendo em vista precisamente esta condição preferencial, aquilo que os americanos chamam de preferred position, que a liberdade de expressão ou de manifestação do pensamento ostenta no quadro mais amplo dessa liberdade fundamental. A mim me parece, senhora presidente, que a norma em questão antagoniza-se com o espírito de liberdade que deve informar e condicionar as relações entre o indivíduo, a comunidade e o Estado, especialmente se se considerar que o pluralismo de ideias, enquanto fundamento desta República, revela-se subjacente à própria concepção do Estado democrático de direito, consoante estabelece o artigo 1º da Constituição do Brasil. Entendo, senhora presidente, que a prática do proselitismo representa, nesse contexto, um elemento de concretização do direito à livre difusão de ideias. E, afinal, o que é o proselitismo, senão o intento de, mediante difusão de ideias, conquistar, por efeito da virtude argumentativa do discurso, a adesão de pessoas ou de grupos a uma determinada causa ou a uma certa linha de pensamento. O fato é que a noção de prosélitos envolve atividade de aproximação e de conquista de seguidores, dos prosélitos, que eram considerados, na antiga Judéia, os peregrinos, os estrangeiros, e em relação aos quais dever-se-ia tentar a aproximação para conquistá-los, para trazê-los para si. De outro lado, senhora presidente, o fato de existir outorga estatal para efeito de exploração dos serviços de radiodifusão comunitária não tem o condão, segundo penso, de afastar um princípio, a incidência de um princípio assegurado pela Constituição, que estabelece claramente que são essencialmente livres a manifestação do pensamento e a comunicação de ideias, assegurando-se, por isso mesmo, sem qualquer interferência estatal prévia e em qualquer veículo de comunicação social, o pleno exercício da liberdade de informação e de expressão.
Regimes democráticos, eu já o disse nesta corte, senhora presidente, não convivem com práticas de intolerância, nem se mostram compatíveis com restrições de caráter censório, pois uma das suas características essenciais reside fundamentalmente no pluralismo de ideias e na diversidade de visões de mundo, em ordem a viabilizar, no contexto de uma dada formação social, uma comunidade inclusiva de cidadãos que se sintam livres e protegidos contra ações estatais que lhes restringam os direitos, quaisquer que possam ser os motivos. Quaisquer que possam ser os motivos. E irrecusável, senhora presidente, uma vez delineada essa configuração da ordem democrática, que se mostra inquestionável o fato de que a observância desses padrões constitucionais, notadamente o veto absoluto, como diz o artigo 5º, inciso 41 de nossa lei fundamental, o veto absoluto a qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, isso representa um fator essencial à preservação e consolidação de uma sociedade política aberta, de uma sociedade política plural, e emerge como significativo valor que dá expressão às prerrogativas político-jurídicas reconhecidas em favor do indivíduo, a liberdade de manifestação de pensamento, que se qualifica, todos sabemos, como um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos em uma república que se apresente estruturada em bases democráticas e regida, por isso mesmo, pelo princípio fundamental do pluralismo político. Sempre tenho enfatizado em decisões proferidas nesta Corte, senhora presidente, que nada se revela mais pernicioso, nada mais se revela nocivo, nada mais se revela perigoso do que a pretensão do Estado ou de reprimir, ou de cercear, ou de embaraçar, apenas embaraçar a liberdade de expressão, mesmo que se objetive com apoio nesse direito fundamental, o direito de livremente expressar o próprio pensamento, expor ideias, oferecer propostas doutrinárias ou apresentar até mesmo, não é? Quando for o caso, tratando-se de grupos confessionais, formulações de caráter teológico. E ainda que a maioria da coletividade possa, eventualmente, repudiar tais ideias, pois nesse tema eu ainda continuo a guardar firme a convicção de que o pensamento há de ser livre, o pensamento há de ser permanentemente livre, o pensamento há de ser essencialmente livre. Inquestionável, portanto, senhora presidente, que a livre expressão de ideias, a livre expressão de pensamentos, a livre expressão de convicções não pode e não deve ser impedida pelo poder público, nem submetida a ilícitas interferências ou indevidas intrusões do Estado. Nenhuma autoridade pode prescrever o que será ortodoxo em política ou em outras questões que envolvam temas da mais variada natureza, ou de caráter filosófico, jurídico, social, ideológico, confessional, nem estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição à própria manifestação do pensamento. Isso porque o direito de pensar, o direito de falar, o direito de escrever, o direito de expressar opiniões livremente, sem restrições quaisquer ou sem interferência governamental, representa, como destacou e advertiu o juiz Hugo Black, da Corte Suprema Americana, aspas, o mais
precioso privilégio dos cidadãos, fecha aspas. Resulta claro, desse modo, senhora presidente, que o tratamento constitucional dispensado, entre outras prerrogativas fundamentais, à liberdade de expressão, deslegitima qualquer medida, seja ela individual, particular, portanto, ou governamental, de desrespeito ao princípio básico que consagra o pluralismo de ideias. A liberdade de manifestação do pensamento, revestida de essencial transitividade, destina-se a proteger qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer comunidade, cujas opiniões possam até mesmo conflitar com as concepções prevalecentes em determinado momento histórico no meio social, impedindo que incida sobre ela, por conta e efeito de suas convicções, ainda que minoritárias, qualquer tipo de restrição de índole política ou de natureza jurídica, pois todos hão de ser igualmente livres, para exprimir ideias, ainda que tais ideias possam insurgir-se ou possam revelar-se em desconformidade frontal com a linha de pensamento dominante no âmbito da coletividade. E, como ninguém desconhece, senhora presidente, as ideias podem ser fecundas, as ideias podem ser libertadoras, as ideias podem ser transformadoras ou até mesmo revolucionárias e subversivas, provocando mudanças, superando imobilismos e rompendo paradigmas até então estabelecidos nas formações sociais. E é por isso que se impõe construir espaços de liberdade em tudo compatíveis com o sentido democrático que anima nossas instituições políticas, jurídicas e sociais, para que o pensamento não seja reprimido. E o que se mostra fundamental neste tema, para que as ideias possam florescer, sem indevidas restrições, em um ambiente de plena tolerância, que, longe de sufocar opiniões divergentes, legitime a instauração até mesmo do dissenso e viabilize, pelo conteúdo argumentativo do discurso, fundado em convicções antagônicas, a concretização de valores essenciais à configuração do Estado democrático de direito, ou seja, o respeito ao pluralismo político e à tolerância. Por isso, é relevante destacar o valor incomparável da tolerância, tal como proclamada em 95 pela Conferência Geral da Unesco, em sua Declaração de Princípios sobre a Tolerância, que a define como a harmonia na diferença e como sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo, inclusive do pluralismo cultural, da democracia e do Estado de Direito, ao mesmo tempo em que adverte que praticar a tolerância não significa renunciar às próprias convicções, traduzindo, ao contrário, um dos efeitos virtuosos dessa atividade positiva em face de terceiros, o que estimulará naturalmente a aceitação e o respeito pela diversidade das pessoas, pela multiculturalidade dos povos, assim evitando que irrompam no seio das formações sociais a exclusão, a marginalização, a violência e a discriminação, notadamente contra os grupos vulneráveis. Daí a essencialidade de propiciar-se a livre circulação de ideias, uma vez que essa prerrogativa individual representa um signo inerente às formações democráticas que convivem com a diversidade, vale dizer, que convivem com pensamentos antagônicos, com pensamentos que se contrapõem em permanente movimento dialético a padrões, a convicções, a opiniões que exprimem em dado momento histórico-cultural o mainstream,
ou seja, a corrente dominante em determinada sociedade. Em uma palavra, o direito de dissentir, que constitui uma irradiação das liberdades do pensamento, não obstante a sua extração eminentemente constitucional, deslegitima-se quando a sua exteriorização atingir, lesionando-os, valores e bens jurídicos, como aqui já foi dito, postos sob a imediata tutela da ordem constitucional, como sucede com o direito de terceiros à incolumidade de seu patrimônio moral. E é por tal razão que a incitação ao ódio, especialmente ao ódio público contra qualquer pessoa, grupo ou povo, não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de expressão. E cabe relembrar, tal como já o fez a eminente ministra Rosa Weber, ao mencionar o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, a própria Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, são declarações internacionais, uma de caráter global, o Pacto de Direitos Civis e Políticos, celebrados sob os auspícios das Nações Unidas, o outro, o Pacto de São José, de caráter regional, mas, de qualquer maneira, são declarações internacionais que excluem do âmbito de proteção da liberdade de manifestação do pensamento toda a propaganda a favor da guerra, bem assim toda apologia ao ódio nacional, ao ódio racial, ao ódio religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Esta Corte, inclusive, já o proclamou. Este egrégio plenário, não é, em julgamento da DPF 187, de que eu próprio fui relator, já destacou esses pontos, como ficou claro em acórdão, que restou assim emendado, ao menos nas suas partes principais. Disse eu, então, e fiz registrar nessa emenda, a liberdade de expressão como um dos mais preciosos privilégios dos cidadãos em uma república fundada em bases democráticas, o direito à livre manifestação do pensamento, núcleo de que se irradiam os direitos de crítica, de protesto, de discordância e de livre circulação de ideias, discussão que deve ser realizada de forma racional, com respeito entre interlocutores e sem possibilidade legítima de repressão estatal, ainda que as ideias propostas possam ser consideradas pela maioria estranhas, insuportáveis, extravagantes, audaciosas ou inaceitáveis. O sentido de alteridade do direito à livre expressão e o respeito às ideias que conflitem com o pensamento e os valores dominantes no meio social. A proteção constitucional à liberdade de pensamento como salvaguarda, não apenas das ideias e propostas prevalecentes no âmbito social, mas, sobretudo, como amparo eficiente às posições que divergem, ainda que radicalmente, das concepções predominantes em dado momento histórico-cultural no âmbito das formações sociais. O princípio majoritário, que desempenha importante papel no processo decisório, não pode legitimar a supressão, a frustração ou a aniquilação de direitos fundamentais, como o livre exercício, como a prática legítima da liberdade de expressão, sob pena de comprometimento da concepção material de democracia constitucional, inadmissibilidade da proibição estatal do dissenso, necessário respeito ao discurso antagônico no contexto da sociedade civil, compreendida como espaço privilegiado que deve valorizar o conceito de livre mercado de ideias, o sentido da existência do free marketplace of ideas como elemento fundamental e inerente ao regime democrático, a importância do conteúdo argumentativo do discurso fundado em convicções divergentes,
a livre circulação de ideias como signo identificador das sociedades abertas, cuja natureza não se revela compatível com a repressão ao dissenso e que estimula a construção de espaços de liberdade em obséquio ao sentido democrático que anima as instituições da República, etc. Essa é a ementa consubstanciadora do julgamento por este egresso plenário da ADPF 187, de que eu próprio fui relator. E, de qualquer maneira, senhora presidente, já estou me aproximando do final deste voto, eu digo que são memoráveis as palavras do juiz Oliver Wendell Holmes, Jr., juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, em determinado caso, United States versus Rosica Schwimmer, proferidas em 1929, em notável e histórico voto vencido, mas hoje qualificado como uma powerful dissenting opinion, então inteiramente acompanhado na época pelo juiz Louis Brandeis, nas quais Holmes deixou positivado um dictum imorredouro, fundado na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos da América, que reproduzo em livre tradução. Aspas, mas se há algum princípio da Constituição que deva ser imperiosamente observado, mais do que qualquer outro, é o princípio que consagra a liberdade de expressão do pensamento, mas não apenas a liberdade do pensamento em favor daqueles que concordam conosco, mas sim a liberdade do pensamento que nós próprios odiamos e até mesmo repudiamos. Fecha aspas. Trata-se, como já salientei nesta corte, de fragmento histórico e retoricamente poderoso, que bem define o verdadeiro sentido da proteção constitucional à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação do pensamento. Garantir não apenas o direito daqueles que pensam como nós, mas igualmente proteger o direito dos que sustentam ideias que odiamos, que abominamos e até mesmo repudiamos. E o pluralismo político, senhora presidente, que legitima a livre circulação de ideias e que, por isso mesmo, estimula a prática da tolerância e exprime, por tal razão, um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito, como expressamente proclama, em seu artigo 1º, inciso 5º, a própria Constituição da República. A história está cheia de exemplos de anátemas lançados a pessoas que, em dados momentos, ousaram pensar de maneira diferente. E isso em todos os ambientes sociais e culturais. Eu sempre me lembro do que ocorreu em Amsterdã com Spinoza, que foi eremizado, ou seja, sofreu o herem, não é? Por parte da comunidade hebraica local, por pensar de uma outra forma. E quando ele escreve a sua teologia política, alguém a definiu como um livro forjado no inferno, não é? Mas, enfim, o grau de intolerância, lamentavelmente, existe em todos os segmentos das formações sociais, em todos os momentos históricos, em relação a todos os povos, independentemente de suas manifestações de ordem confessional, não importa. É preciso ter presente esse sentido mais sublime da alteridade, do respeito pela diversidade, do respeito pela ideia, ainda que contrária ao nosso pensamento, mas que terceiros professam. E a eles há de ser assegurada a possibilidade de livre circulação de sua própria convicção. Por isso é que entendo, senhora presidente, que não tem sentido discriminar-se as rádios comunitárias, quando as rádios em AM ou em FM podem, sem qualquer problema, com liberdade, elaborar a sua própria programação e circular as suas ideias que muitas vezes são manifestadas de maneira extremamente hostil
não é? De modo extremamente severo. E por que impedir que isso se dê no âmbito das rádios comunitárias? Ainda mais que a lei, cuja norma estamos apreciando, ela permite que os destinatários daquela dada comunidade, os destinatários daquela emissora comunitária, eles tenham o livre acesso a essas mesmas emissoras e possam, em clima de liberdade, exprimir as suas próprias convicções. Por isso, senhora presidente, não obstante o substancioso voto proferido pelo eminente ministro relator, eu, reafirmando a minha manifestação em 2002, não é? No julgamento da medida cautelar, no dia 22 de maio. Hoje é dia... Hoje é 16. Portanto, há quase 16 anos, não é? Há quase 16 anos, nós julgamos esse pedido de medida cautelar. Pois bem, eu, então, reafirmando o conteúdo daquele voto, então, vencido, e pedindo licença novamente ao eminente ministro relator, eu acompanho a divergência. Eis a importância da divergência, eis a importância do dissenso, não é? Manifestado em qualquer comunidade, por menor que ela possa ser, mas, de qualquer maneira, nesta pequena comunidade, também esta Corte reconhece e legitima a pluralização das ideias antagônicas. Então, eu acompanho, dou outro voto proferido pelo eminente ministro Luiz Edson Fachin e, em consequência, julgo procedente a presente ação direta e declaro a inconstitucionalidade da locução normativa final constante do parágrafo 1º É o próprio parágrafo 1º do artigo 4º. Do parágrafo 1º. Do artigo 4º. Exatamente. Porque o parágrafo dispõe, é vedado o proselitismo de qualquer natureza. Então, declarando, portanto, a inconstitucionalidade integral do parágrafo 1º do artigo 4º da lei em questão. Não é que é a Lei 9.612 de 1998. Pois não. Também vou pedir vênia ao eminente relator, que, sem nenhuma sombra de dúvida, como todos nós, e como cuidou de realçar e fazer a sua anotação, também tem as mesmas preocupações, tal como o ministro Fux, quanto à liberdade de expressão, e não se está a negar absolutamente isso. Há uma interpretação quanto à extensão dessa norma sobre o princípio constitucional, que é um princípio magno, e quem conheceu Mordaça toma cuidado com a própria voz. Na verdade, viemos de tempos em tempos, e cada vez há uma tentativa de se voltar a isso, de fazer com que formas insidiosas que podem vir a ser censura, como aqui foi majoritariamente explicitado, acaba tentando fazer prevalecer. Este tribunal, nos últimos anos, tem andado exatamente no sentido oposto ao que aconteceu na assentada em que se indeferiu a liminar, também ali tendo havido a preocupação quanto à manifestação das ideias. Mas toda forma de controle de informação e de expressão faz com que alguém que não é o autor do pensamento e do que se quer expressar impeça a produção, a circulação, a divulgação do pensamento, da criação, da expressão, enfim, do outro na sua integralidade. E controla-se não só a palavra, mas todas as formas de expressão do outro, o que significa que uma pessoa tenta controlar o outro. O censor é sempre alguém que quer se fazer senhor, não apenas da expressão, do pensamento, do sentimento de alguém, mas também controla o acervo de informação que se pode passar ao outro, e, portanto, nós temos que considerar não apenas quem expressa, e se expressa, no caso das rádios comunitárias, por aquela programação, mas se expressa quem ouve, se controla quem ouve, se faz com que a expressão, que deveria ser plural, não possa ser passada, e se faz aqui, tal como entendo, sim, uma forma de censura prévia. E, por isso mesmo, haveria, além da agressão, a meu ver, à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, também uma desigualdade relativamente a outras rádios,
que não têm esse tipo de vedação e que, portanto, se ampliam na possibilidade de dar ensejo a todo tipo de ideia, porque não há essa vedação que é prévia e que tem o seu saneamento, se for o caso, por eventuais excessos, no Poder Judiciário e na própria, portanto, condição de se ter a garantia da Constituição sem qualquer tipo de dificuldade. Farei juntada do voto, mas proclamo o resultado no sentido de ser julgado procedente o pedido formulado para declarar inconstitucional o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 9.612, de 98, vencidos o ministro relator e o ministro Luiz Fux, redator para o acórdão, ministro Edson Fachin.